Bom dia, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma livezinha, mais uma Acorda Criatura. Bora dar um sacode? Bora organizar a vida, meu povo, para começar 2026 com a mente ordenada. Solange, seja muito bem-vinda. Olha o tema de hoje, meninas. Dependência emocional, carência, insegurança. Por que eu decidi falar disso, minha gente? Vocês colocam bastante lá nas caixinhas, tá? A respeito de relacionamentos disfuncionais, basicamente, tá? E uma das coisas que mais afeta os relacionamentos é a tal da dependência emocional, da insegurança, né? Da ciumeira, da carência, enfim, gente. A dependência emocional, ela gera muitos transtornos, tá? Então hoje eu quero trazer um pouco de, vamos clarear, vamos dar algumas ferramentas, sei lá, alguns exercícios aí, para vocês conseguirem, né? Em primeiro lugar, identificar o que é dependência emocional, o que é um vínculo saudável, o que é amor, né? O que é quase que a pessoa assim, querendo uma posse, né? Um sentimento de posse, é outra coisa, né? Então a gente quer dar um corte hoje, falando sobre essas coisas. Vocês também, gente, estão me ouvindo bem? Tô aqui com o meu microfonezinho hoje diferenciado. Estão me ouvindo bem? Dá um ok aqui nos comentários só para eu saber se tá funcionando, se tá bom. Daqui a pouco tá ruim também, né? Bom dia, Fabiana, bom dia. Muito bem, Agatha, coisa boa te ver por aqui, mulher. Então, meu povo, vamos falar sobre, né, relacionamento, seja em qual nível for, tá? De pais com filhos, de filhos com pais, de cônjuges, de parceiro, de namorado, né? Tudo certinho, obrigado. Então, assim, quero falar em todos os níveis, né? Pra quê? Pra gente não cair neste lugar, tá? De projetar no outro a nossa felicidade. Então, vou começar dando um corte aqui, gente, né? Como que a gente sabe se a gente tá caindo num lugar de dependência emocional? Como que a gente sabe que a gente tá sendo tóxico? É outra pergunta que as pessoas se fazem, né? Tipo, é muito fácil a gente apontar na cara do outro e dizer, pô, tá sendo tóxico, tá me cobrando, ou tá trazendo algumas demandas e tal. Mas a gente também fazer esse exame vital. Olha, será que eu não tô sendo a pessoa que tá intoxicando essa relação? Será que eu não tô sendo a pessoa que não tá conseguindo lidar, né, com os traços de personalidade próprio e do outro? Então são perguntas que a gente tem que se fazer, né? Então, pô, a primeira distinção que eu quero fazer é o seguinte, né? Olha, na dependência emocional existe uma frase dentro da pessoa que reverbera, que é: eu não consigo viver sem ti. Eu não sei viver sem ti. Eu não posso te perder, tá? E eu tenho muitos casos clínicos, gente. Muitos casos clínicos. Onde a pessoa, ela não consegue conceber, veja bem, ela não consegue conceber a ideia de perder o outro, tá? Ela não consegue conceber a ideia daquela pessoa morrer, terminar com ela, entende? Desistir, sei lá, gente. Qualquer coisa. Então, na dependência emocional aparece: eu não sei viver sem ti, eu não consigo viver sem ti, eu não sou capaz de dar conta. E eu tenho muitos casos clínicos assim, gente. E quando essas relações acabam, né? A pessoa realmente fica assim, destruída. Ela sofre de um tanto, gente, mas de um tanto, meu povo, que eu digo, meu Deus, tem certas pessoas maduras que ao perder um filho não sofrem tanto quanto as pessoas dependentes emocionais sofrem ao terminar um relacionamento. Vocês conseguem conceber o tamanho do sofrimento, gente? Por isso que às vezes o dependente emocional, ele tem uma falta de sentido, um vazio, e até uma vontade de desistir quando a relação não tá boa. Porque o sofrimento é demasiado, gente. Já no relacionamento saudável, é outro ponto. Não é, né? Eu não consigo viver sem ti. Eu quero viver contigo. Eu escolho estar contigo. Pronto. Aí nós temos um vínculo saudável. Então, gente, eu sou casada há 20 anos, né? Eu e o Fábio, nós não estamos um com o outro porque a gente depende um do outro. Não. Nós estamos um com o outro porque nós escolhemos estar um com o outro. Este é o vínculo saudável entre em qualquer nível de relacionamento, tá? Esse é o ponto. Eu escolho estar com a minha mãe, eu não preciso da minha mãe. Se passa pela tua cabeça, meu Deus, o que será de mim se os meus pais morrerem?
tu é dependente emocional, ou tu é dependente financeiro, ou tu é dependente da mão de obra desta pessoa. Se passa... Aí, por exemplo, né, esses dias o Fábio se machucou na testa, bateu a cabeça no porta-mala do carro e cortou e sangrou, né? Aí o nosso filho João, né, de 6 anos, Diane Mimosa, o nosso filho João de 6 anos, ele se desestabilizou, gente, quando ele viu o Fábio com a testa sangrando. E ele começou a chorar, e aí a gente acalmou ele, consolamos ele, né? E depois, por que tu chorou, né? Porque papai tá, né? Pai, porque eu achei que alguma coisa fosse acontecer contigo, né? Isso é normal, gente. Uma criança de 6 anos, dependente emocional, óbvio, né? Teme pela vida dos pais. Isso é saudável, isso é normal, né? Agora, tu imagina eu chorando do lado do Fábio. Oh, meu amor, eu achei que tu ia, né? Tipo, não, gente, não, né? O que deve se buscar nos relacionamentos saudáveis é a interdependência. Olha, em determinadas coisas nós escolhemos, tá? Escolhemos depender um do outro. Então nós fizemos acordos, né? Então tu faz isso, eu faço aquilo, beleza? Não é que nós não tenhamos a capacidade de viver sem o outro, né? Não é sobre isso. É que como a gente escolhe ficar junto, então nós vamos, né? Então o primeiro traço é esse. Na dependência emocional, parece que a pessoa ela não tem escolha, tá? E no vínculo saudável, a pessoa ela escolhe estar ali, ela quer estar ali, tá? Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, gente, é que num vínculo saudável, né? 2 adultos, vamos botar assim, porque é normal que criança seja dependente emocional, adolescente até lá vai, mais ou menos, né? Mas quando chega na vida adulta, né? São 2 adultos dividindo a vida, tendo uma relação. Na dependência, é basicamente um adulto tentando se sustentar no outro. Quase que como 2 abismos se engolindo, né? Ou então, uma pessoa que é razoavelmente, sei lá, né, madura ali, e o outro engolindo, né? Passando todos os limites, criando todas as expectativas. No vínculo saudável, gente, a relação faz com que ambos cresçam, tá? Os 2 vão florescendo. E na dependência parece que a coisa vai se consumindo. É por isso que eu falo, parece um abismo, né? Engolindo o outro. Aquilo vai consumindo, né? Então vamos ver aqui o que tá rolando nas perguntas. Como eu sei que o que sinto é amor ou dependência emocional? Olha só, o amor, ele é um viés, é um vetor para fora, tá? Então a gente tem que começar assim, quando que a gente tá falando de amor? A gente tá falando de amor quando a gente tá falando, tá? De generosidade, de se comprometer com a felicidade do outro, com atos de generosidade, tá? O dependente emocional, ele não consegue bem fazer isso. Por quê? Porque no fundo ele está projetando no outro a própria felicidade. Então eu não estou nessa relação para te fazer feliz, para nós promovermos, né, reciprocamente. Não, eu tô aqui demandando um monte de coisa. O dependente emocional, ele demanda demais, gente, demais. Ele quer o bom dia, ele quer a mensagem, ele quer o presentinho na hora do jeito que ele idealizou na cabeça dele, tá? E o amor não, o amor ele é abundante, o amor ele é generoso, o amor ele é um vetor para fora, a dependência emocional é um vetor para dentro, gente. Essa é a maior distinção que vocês têm que fazer. O dependente emocional ele vai puxando pra mim, eu comigo, entende? Eu não estou sendo amado, eu não estou recebendo o que eu deveria de estar recebendo, eu estou insatisfeita. E aí o dependente emocional, por desespero, começa a fazer tudo que o outro quer e começa a negociar a sua própria dignidade. Olha que grave isso, gente. Porque a pessoa que sabe amar, ela não negocia a sua dignidade, tá? Eu tô nessa relação, eu vou te oferecer, né? Os bens intrínsecos e extrínsecos que eu tiver, seja a minha alegria, a minha espontaneidade, o meu riso, a minha parceria, a minha cumplicidade, eu vou te oferecer esses bens intrínsecos, essas coisas que são minhas. Eu vou chegar e depositar na relação e também os bens extrínsecos, né? Olha, então tá bom, eu tenho um corpinho legal aqui, eu tenho uma casa, um carro, sei lá o quê, né? Eu posso pagar um negócio pra gente fazer, uma viagem, etc e tal. Então eu vou colocar na mesa. E é claro que quando 2 adultos saudáveis estão se relacionando, isso vai ser recíproco, né? Então assim, o amor, ele coloca nessas proporções. O dependente emocional, ele começa a negociar a própria dignidade. E a se humilhar, sabe, gente? Aí o outro já tá fazendo, assim, já tá com um pouco de ranço, sem saber o que fazer, né? E aí o dependente emocional ele começa a se humilhar. Ai, mas Tati, eu entrego tanto que eu entrego tudo. Criatura, tu não pode entregar tudo.
Tu não pode entregar a tua honra, tu não pode entregar a tua dignidade, porra. Tu não pode negociar essas coisas. São valores inegociáveis. Isso já é um ponto, né? Pra trazer clareza, assim, tipo, meu Deus, se eu estou negociando a minha dignidade, se essa pessoa ela pode me ferir, me agredir, me desrespeitar, ser desleal ou infiel, e eu estou aqui aceitando tudo porque eu amo. Não, tu não ama. Isso não é amor, isso é dependência emocional, tá? É outra coisa. Ah, Tati, então quem não ama, não fica, não suporta. Suporta de uma outra maneira, tá? Colocando limites claros e tendo um plano estratégico, tá? Ou para restaurar essa relação ou para sair dessa relação. Não é a pessoa que eu estou aguentando tudo aqui porque eu sou incapaz de viver sem esta outra pessoa, né? Então, gente, isso é um dos pontos, né? Dependência emocional tem cura ou é algo que se carrega para sempre? No âmbito psicológico, gente, tá? O que não é patológico, o que é um transtorno de personalidade, né, digamos assim, sempre há uma linha tênue, tá? Ali, meio que oscilando entre estou bem e não estou tão bem, pode ser que agora tenha ido, agora não tenha tão ido, é diferente, né, dos diagnósticos, né, digamos assim, neurológicos, né, então a pessoa que, sei lá, tem um TDAH, ela tem o TDAH, existe um déficit, alguma coisa neurológica, tá? Agora, a pessoa que tem um transtorno de personalidade, isso não é medicado, não tem medicamento para transtorno de personalidade, que isso é legal seria, né? Tipo, doutor, tô com dependência emocional, passa aí um remédio, né? Então, aquilo que não tem remédio é um transtorno de personalidade, né? Não é que o dependente emocional não tome remédio, né? Tô falando assim, né? Não existe, né, um tratamento farmacológico para a dependência emocional. A pessoa pode ter outras, né? Patologias agregadas que ela trate, né? Ansiedade, depressão, etc e tal. Mas é outra coisa, tá? Então, assim, a dependência emocional, ela é uma condição. Hoje eu estou dependente emocional, daqui a pouco eu não estou mais. E ela não é infundada, gente. Pelo amor de Deus. Toda dependência emocional, ela tem fundamento. Ela tem fundamento provavelmente já, né? Numa infância negligenciada, de alguma maneira ou de outra. Ou seja, os pais, ou eles foram negligentes, ausentes, né? Ou eles super protegeram. Gente, hoje em dia, existe mais transtorno por superproteção do que por negligência. Antigamente, né, sei lá, na minha época lá, que eu fui criada, pô, as famílias tinham um monte de filho, sabe? Nem tanto, né? Mais antigamente tinham mais filhos, né? Mas na minha época, ainda toda a família, sei lá, minha mãe teve 4 filhos, né? Sem condição nenhuma, na raça, no peito, entendeu? E todos foram ali, tipo, eu quero 4 filhos. Não é um negócio de, aconteceu e agora, né? Não, ela queria, sem condição nenhuma. As pessoas tinham filhos, né? E ninguém super protegia, porque não tinha condição. Tem 4 filhos pra criar, criatura. Tu não vai conseguir super proteger 4 crianças, entendeu? Então meio que vai pra vida criando imunidade emocional. Olha, Tati caiu, levanta, né? Dá teu jeito aí, não foi nada, né? Hoje em dia todo mundo tem um filho só, com um babá ainda, né? Um filho, 2 babá, às vezes. É um filho, uma empregada, uma babá. A criança quer, ai meu Deus, levanta, ai não foi nada. Pô, os pais já transferem um desespero e uma insegurança pra criança. A criança não cria imunidade emocional, gente. É impossível hoje em dia ter sanidade mental com os pais super protegendo da maneira que estão. Mas um dia foi negligenciado, etc. Tá, assim foi, tá? Fomos, né? Negligenciados. Só que agora o efeito colateral é o oposto, é o contrário, né? Agora não é uma negligência, é uma superproteção. Então, a dependência emocional, ela tem fundamento geralmente, tá? Na infância. Olha, ou o pai, a mãe negligenciaram mesmo. Pô, não validaram o filho. Sabe aquela coisa de estar sempre cobrando, exigindo, quase que perfeição? Tu não pode errar. Pô, mas tu podia ter feito melhor, etc e tal. Pô, a criança tá buscando validação. A dependência emocional nada mais é do que isso. Eu preciso me sentir amada. O que eu preciso fazer, pelo amor de Deus? O que eu preciso fazer para me sentir amada? Isso que a pessoa pergunta dentro de si. Então, o que revela para mim? Olha, infelizmente, os criadores não conseguiram oferecer para essa criança um amor benévolo, estável. Um casamento estável, uma relação estável, tá? Onde a criança ela conseguiria olhar e dizer, eu sou amada. Eu consegui.
né? Entender que o amor não é mérito, porra. Se eu tiro 5 na prova e se eu tiro 10, eu sou amada. Entende, gente? Então a dependência emocional, ela tem fundo, ela tem fundamento. E ela é tratada em terapia, né? E desenvolvendo a própria individualidade. Então, olha, se os meus pais não ofereceram essa ponte entre eu e Deus, só para vocês entenderem, tá? Porque todos nós precisamos de um referencial na Terra para ter um relacionamento saudável com Deus. Se toda pessoa que tu vê na tua frente e que tu passou na tua vida e que tu conviveu é filho da puta, porra, que relacionamento tu vai ter com Deus? Entende? Tu nunca teve um referencial de amor. Ninguém olhou pra ti e disse assim, porra, criatura, erra, vai lá, tenta, testa. Se der tudo errado, eu tô aqui. Pô, tu não teve um chão sólido pra tu caminhar. O dependente emocional não teve isso na vida. E como ele não teve esse referencial de amor, é muito difícil o relacionamento com Deus. Porque isso se torna uma coisa, assim, disfuncional. Até mesmo com Deus. O dependente emocional, ele não consegue se relacionar bem nem com Deus. Porque o relacionamento com Deus é baseado na barganha. Dependente emocional, assim, Deus, se tu me der o que eu quero, eu te dou e tal coisa. Não é seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dependente emocional não consegue fazer isso. Se olhar pro dependente emocional e dizer assim, filho, pro teu bem, sai dessa relação. Não é assim, entendeu? Não é assim. E não quero. Eu não estou disposto a correr esse risco. Eu não estou disposto, né, a passar por este sofrimento. Então, já que não teve um referencial de amor benévolo, estável, tá? Lá na infância, vai pra vida adulta não encontrando isso nem em Deus. É tipo, Deus, tu não sabe o que faz, porra. Tá tudo errado. Trata de dar o que eu quero. Entendeu? É isso. Então, assim, né? Tem cura, sim. Terapia principalmente, tá, gente? Terapia principalmente. Tem que achar um terapeuta estável. Estável principalmente, tá? Se o dependente emocional não encontra alguém estável, capaz de estabilizá-lo nas crises, né? Ele não consegue dar outro passo. Cada vez que ele vai dar um passo, ele encontra um abismo, porra. Eu tentei encontrar o amor nos meus pais, caí. Eu tentei encontrar o amor nos meus namorados, parceiro, cônjuge, sei lá quem, amizades, e sempre... Aí eu tentei encontrar uma estabilidade num terapeuta e ele falhou, ele faltou, né? Então é muito importante pro dependente emocional ele ter um acompanhamento estável, benévolo, que vai tirando, né, ele daquele lugar, aumentando o nível de consciência através de perguntas, etc e tal. Tem uma pergunta aqui. Como ajudar alguém a se libertar da dependência emocional? Pô, ótima pergunta. Ótima pergunta. Eu tenho que fazer isso o tempo inteiro, viu, Priscila? Eu tenho que fazer isso o tempo inteiro no meu trabalho. É tipo, porra, como é que eu posso ajudar alguém a se libertar dessa dependência emocional? Claro, é muito mais difícil quando tu, né, digamos que assim, existe uma diferenciação muito grande quando tu quer ajudar a pessoa que é dependente emocional de ti ou a pessoa que é dependente emocional do outro, né? Então é diferente, tipo assim, se a pessoa é dependente emocional de mim, eu tenho que ter uma postura. Inclusive, de desampará-la com todo o amor do mundo, tá? Se a pessoa depende de ti, objetivamente, tu tem que tornar aquela pessoa tão forte, autônoma, ao ponto dela conseguir dar passos na vida concreta mesmo, tá? Estudo, trabalho, atividade física, amizades. Tu tem que empurrar a pessoa pra vida. Vai, faz amizade, sabe? Vai tomar aqui no sul, a gente toma chimarrão, né? Vai tomar um matezinho lá, sabe? Vai um hobby, um lazer, alguma coisa legal. Então tu vai criando essa autonomia na pessoa pra ela descobrir que o mundo não é só tu. Entende? Que é o trabalho de um pai, basicamente, né? Ó, meu filho, o mundo não é só eu aqui, não. Tá? Tem a vida. Vamos lá. Tu tem que te tornar independente de mim. Então, se a pessoa é dependente de ti, o teu trabalho é torná-la autônoma. O que é difícil, porque em alguma medida tu tem que desampará-la. E ela vai ficar triste contigo, óbvio, né? Mas aí tu tem que ser forte, firme e muito amorosa. Uma pessoa muito amorosa. Olha, eu tô fazendo isso por amor, né? Isso tudo é errado, de qualquer forma eu estou aqui, né? Mas é complicado, né? Agora, outra coisa, tipo, a minha irmã é dependente emocional. Né? Sei lá, outra pessoa é dependente emocional. Né? Um pouco tu pode pegar aquela carência dela pra ti, tá? De supri-la em alguma medida, né? Pra ela ir fazendo, né, quase que uma divisão, né? Olha, eu não dependo só do fulaninho, só da fulaninha. Agora tem uma outra amizade aqui, tem um outro relacionamento aqui, né? E tu vai conduzindo essa pessoa
Ah, isso que eu tava falando. Estudo, trabalho, atividade física, lazer, religião. Muito importante, gente, religião. A dependência emocional, ela é saudável quando nós conseguimos ter, de fato, disciplina espiritual e depender de Deus, né? Então tá bom, né? Mas tem que ter humildade, tem que ter maturidade, né? Não pode usar barganha, etc e tal. Mas, basicamente, conduzir a pessoa à vida concreta é a solução para dependência emocional. Vou responder a última, já é 10 horas, gente. No casamento, quando o vínculo vira dependência, como saber o que fazer? Né? Né? Geralmente essas coisas, elas já estão aí desde o início, tá? Elas raramente aparecem no meio da relação. Ah, não éramos dependentes emocionais, daqui a pouco eu virei dependente. Não, porque como eu falei, a dependência emocional, ela já é algo fruto de uma infância negligenciada, tá? Seja por excesso ou por falta, tanto faz. Tá? O efeito vai ser o mesmo. Então, a pessoa dependente emocional, né? Ela entra na relação já demonstrando traços de posse, de controle, tá? De abstinência. Né? Eu não consigo ficar sem saber onde que tu tá, etc e tal. Então ela tem, né, ciúme, insegurança demasiada. Então isso geralmente assim não cai no nosso colo da noite pro dia. Ah, nós tínhamos um relacionamento saudável. Aí daí de repente apareceu uma dependência emocional. Rarissimamente. Tem que ser, né, um trauma. A pessoa foi, sei lá, traída. Não sei, nem sei se isso também geraria, tá? Eu teria que ter algum gatilho ali, né? Muito forte e anormal, né? Fora isso, gente, é aquilo que eu falei, né? A gente tem que saber diferenciar, né? Se a pessoa está com a gente porque ela quer ou porque ela não consegue viver sem a gente. Ou vice-versa, né? Eu estou com uma pessoa porque eu quero ou porque eu não consigo viver sem ele, né? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. Olha aqui, isso está ajudando a crescer, né? Ou está nos consumindo, nos diminuindo, no fim das contas, né? Então, quando o vínculo, ele aparece numa certa dependência, nós temos que avaliar, inclusive, né? Se a gente de repente, não faz um acompanhamento terapêutico, se é no casamento, pode ser uma terapia de casal, né? Se é uma pessoa em específico que tem essa dificuldade, pode entrar na terapia individual, né? Se a pessoa tem uma dependência emocional gravíssima, né? Isso é um namoro, eu sempre digo assim, gente, avaliem se vocês querem ser, né, salvadora. Olha, às vezes a gente tem que se afastar, é tipo assim, te cura, criatura, te trata, sabe? Tenha o amor próprio, tenha um relacionamento bom com Deus, consigo mesmo, né? Para depois, então, ter um relacionamento saudável com os outros. Então, enquanto isso não virou um relacionamento sério, né? Com consequências, às vezes filhos, né? Etc e tal, ainda tem que aparecer na nossa cabeça assim, poxa, será que eu devo investir nessa relação? Será que não é hora dessa pessoa se cuidar, ao invés de estar aqui tentando, né, se relacionar de uma forma nociva? Então, a gente tem que fazer isso, né? Depois do casamento, gente, tudo é remendo, né? Eu sempre digo. Casou, filho? Bora terapia de casal, bora conversar, bora diálogo, né? Bora tentar hábitos novos, com tudo isso de vida concreta que eu falei, ajuda a curar a dependência emocional. Tá bom, meu povo? Prazer enorme estar com vocês. Se tudo der certo, amanhã às 9h40 estarei ao vivo. Beijo, beijo, beijo. Tchau.